versículo 8. Amém, igreja. Graça e paz, louvado seja Deus. Queria convidar os irmãos para agora concentrar na palavra do Senhor, pedir para que o Espírito Santo possa, nessa manhã, ministrar aos nossos corações. Não sei se está difícil de regular aqui, tirar o... Irmãos, vamos ter um tempo orando, pedindo a Deus para que o Espírito Santo possa falar nesta manhã um tema bem pertinente sobre o poder de Deus para nossas vidas. Então, que os nossos corações possam estar focados agora. Se tem alguma coisa que está atrapalhando, peço ao Espírito Santo possa pegar o seu coração ali, chacoalhar, para que ele possa concentrar na palavra do Senhor. Vamos orar? Pai bendito, obrigado, Jesus, pelo tempo que tivemos agora, de poder te louvar, poder estar conversando com os amigos aqui, irmãos em Cristo. E, Jesus, eu já tenho aquecido nossos corações. Pedimos agora para que nesta manhã o Senhor possa mais uma vez ter misericórdia de nós e falar ao teu povo, falar aos nossos corações. Peço, Espírito Santo, que não seja eu, mas sim a tua presença a ministrar, a falarmos aquilo que a tua palavra traz para nós nesta manhã. Nós queremos entregar, agradecer por essa oportunidade. Entregamos em nome de Jesus. Amém. Será que eu troco o microfone? Bom, vamos tentando aqui. Peraí, vamos testar aqui se melhora. Do dirigente aqui. Acho que melhorou, hein? Aí sim. Irmãos, eu queria falar um pouco hoje sobre esse tema, o poder de Deus, também trazendo essa referência ao que nós vivemos nesses últimos dias. Nós tivemos a comemoração, a celebração do centenário, Eu acho que muitos participaram, foi muito legal. A Holiness do Brasil comemora 100 anos, Nossa igreja está perto, eu creio, de 70 anos, mais ou menos, dessa história, Então, nós também estamos inseridos nesse contexto dessa história, e já uma longa caminhada também, Muitos dos nossos irmãos aqui caminharam no início da Igreja Holiness da Liberdade, aqui nossa congregação, não foi exatamente neste local, nós estávamos mais abaixo ali, no Glicério, mas Deus permitiu que nós chegássemos neste local, já perto do metrô, graças a Deus, e aqui muitos irmãos também puderam contribuir para que essa história pudesse continuar, Legados, pessoas que dedicaram, obviamente, tiveram falhas, tiveram vitórias, mas Deus permitiu, o Espírito Santo guiou, deu força para chegar até aqui. E vendo toda a história do Brasil também, na Holiness do Brasil, vários irmãos, contribuíram para que a nossa denominação chegasse a 100 anos. E isso é muito importante, Eu vou comentar um pouco sobre, essa semana eu estive num congresso, um seminário de treinamento para a plantação de igrejas, de líderes. Então, mais de 1.000 pessoas, líderes de várias igrejas do Brasil inteiro estiveram ali, tendo um tempo de reflexão da igreja brasileira. Foi um tempo muito especial. E ali, o pastor Ziel trouxe assim, quão importante nós estarmos com a história, mas também com a visão e também com a igreja, todas interligadas. Não podemos esquecer da história também, do que Deus fez, mas também olhar para o futuro também, Então, isso é uma coisa muito legal que Deus ministrou aos nossos corações ali. Eu vou estar compartilhando um pouquinho mais para frente. Mas, irmãos, pensando agora, chegamos a 100 anos, e eu fiquei pensando ali, no dia do centenário, falando, e agora, E agora, daqui para frente, como que vai ser? Eu fiquei pensando muito sobre isso. Quando eu entrei na Holiness, já tem uns 16, quase 16 anos, quando eu entrei como para ser obreiro mesmo, para ser pastor, eu estava num retiro de pastores, e naquele ano que eu entrei, o pastor Hitoshi estava aposentando. E eu estava sentado no refeitório com a minha esposa, e ele chegou para conversar, Ele falou assim, olha, Takashi, eu estou aposentando, mas agora é a sua vez, a vez de vocês, a geração de vocês. Então, ele deu várias orientações ali, eu fiquei com o coração na mão, assim, falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir substituir a altura, logicamente, pastor Hitoshi, Falei, Deus, tem misericórdia de nós, Mas senti algo de passar o bastão, sabe?
de uma responsabilidade daqui para frente. E eu pensei assim, né? Como que nós vamos ser igreja, irmãos, para as próximas gerações? A nossa igreja aqui, a nossa comunidade, como é que nós vamos ser igreja? Como é que nós vamos estar como igreja daqui para frente também? Será que muitos vão estar aqui? Será que nós vamos continuar esse legado? Será que nós vamos terminar a carreira tendo exemplo de fé? Eu tenho visto, irmãos, nesses últimos tempos, compartilhando, vendo os colegas também, muitos líderes cansados, correram bastante, estão cansados. Alguns já têm falado assim, eu não quero mais continuar no ministério, eu não quero mais fazer mais nada, eu estou cansado, né? Eu tenho visto pastores entrando em depressão. Se você for pesquisar sobre isso, há um grande número hoje de pastores e líderes que estão com depressão, crises de ansiedade, crises, né, no seu ministério, esgotamento, burnout, entre outros. Irmãos, como é que nós vamos fazer, né? Eu fiquei pensando sobre isso no centenário, e eu falei, Deus, eu comecei a perder a esperança, né? Falei, ixi, já era, né? Nós vamos estar nessa outra geração perdidas aqui, né? Sem força. Acho que eu fiquei meio como Isaías, né? Deus, só sobrou eu, e agora, né? Mas Deus tinha escondido ali, né? Mais de 1000 profetas do Senhor ali, Isaías não estava sabendo, né? Deus é Deus, Deus tem seu propósito, Deus tem a sua sabedoria e toda a ciência de como fazer as coisas. Então, irmãos, e quando estava pensando sobre isso, eu estava refletindo sobre a nossa missão. Qual que é a missão da Igreja Holiness? A missão da Igreja Holiness, os irmãos podem decorar agora, quem não sabe, né? Eu acho que muitos sabem. Antes, um tempo atrás, eu tinha colocado a missão no quadro aqui na parede, aqui bem grande. Nós trocamos agora o layout, mas a missão da Igreja Holiness é receber santidade e poder de Deus para ser testemunha de Jesus Cristo e fazer discípulos de todas as nações. Será que nós podemos falar todos juntos a missão da Holiness? Receber santidade e poder de Deus para ser testemunha de Jesus Cristo e fazer discípulos de todas as nações. Essa é a missão. Então, se você não sabe da missão da qual você faz parte, anote aí no seu tablet, no seu celular ou no seu caderno, para que você não esqueça, né, que a sua missão de você estar aqui na nossa igreja não é vir todos os domingos ao culto, né, estar sentado num banco gostoso, com uma almofadinha gostosa, e participar, cantar, mas nós temos uma missão. E essa missão da nossa igreja é bem legal, porque ela está interligada com a missão que Jesus deu aos discípulos. Em Atos 1:8 vai dizer isso, né? Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. Em Atos 1:8, Jesus, então, o que estava acontecendo? Jesus havia sido crucificado, ele ressuscitou, ele estava entre os discípulos, mas havia uma tensão ali, os discípulos estavam ali, né, tensos. E agora, como é que vai ser? Havia uma perseguição aos cristãos já naquele momento. E aí, em Atos, Jesus está subindo aos céus. Pensa nessa imagem, irmãos, né? Pensa, ontem o pastor Naldo, ele fez uma encenação aqui para mostrar, eu não vou fazer toda a encenação, não vou pedir para o pessoal tocar aqui, mas eu queria que vocês imaginassem como que deveria ser Jesus subindo aos céus, irmãos. E os discípulos ali, e agora o nosso mestre está subindo, aquelas nuvens, né? As últimas palavras de Jesus, eu não sei, Jesus, na sua sabedoria, deixou essas últimas palavras. Eu acho que ia falar, discípulos, até mais, vocês ficam firmes aí, né? Força aí que eu estou indo, tchau e bênção, eu estou partindo. Mas Jesus, ele deixa as últimas palavras dizendo, mas vocês vão receber o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em Samaria, e até os confins da terra. E Judéia até os confins da terra, né? Irmãos, olha aqui, que palavra poderosa. Jesus deixa uma missão, mas deixa algo para nós, uma promessa. É uma missão com uma promessa. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Jesus estava despedindo, mas ele deixa uma promessa. Ele não deixa nós sozinhos aqui, mas deixa
amparados com a presença do Espírito Santo. Deixa a promessa que vai ter o Espírito Santo para a nossa vida. Então, irmãos, quando a gente olha para essa missão que Jesus nos coloca, que é a missão da Holiness também, traz esperança para nós. Traz esperança para a igreja brasileira. Nessa semana, ouvindo vários pastores colocando as questões, as problemáticas da igreja brasileira, a gente vê muitas questões para serem conversadas ainda, trabalhadas, mas também traz muita esperança, porque o Evangelho não acabou, porque o Espírito Santo está conosco, e Ele é real. Quando fala, mas recebereis o poder, traz um entusiasmo para a nossa vida, traz uma empolgação para a nossa vida, nós vamos receber o Espírito Santo. E aí, irmãos, quando nós olhamos para este poder do Espírito Santo, nós já queremos, agora sim, né? Poder. A gente já quer, assim, ser alguma coisa, ser maior e tal, comigo ninguém pode agora. O que está querendo dizer este poder? A primeira coisa que nós vamos precisar entender é que este poder não está se referindo a uma autoridade. Jesus não está falando, vocês vão ter autoridade agora, vocês vão mandar em todo mundo, vocês vão ser o líder, você vai ser um power, você vai ser um ultra mega pessoa. Não, sim, Deus vai te usar, pode muito bem, o Espírito Santo pode conduzir para todas as coisas. Mas não necessariamente essa palavra, esse poder que nós estamos querendo falar nessa manhã, está referindo à autoridade. Então, grave bem isso, irmãos, não está referindo à autoridade, mas nessa palavra no grego, né, poder, dunamis, está se referindo a um dinamite, a alguma explosão, a uma força que vem do Senhor. Vocês vão receber este poder, esse dinamite, essa força. Então, primeira coisa, né, irmãos? Este poder não é nosso, vem do Senhor, vem do alto. É o Espírito Santo, Deus em Jesus Cristo, Ele envia o Espírito Santo. Ele não nos deixa órfãos aqui na terra, mas envia o Espírito Santo para nós. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Se Jesus tivesse vindo à terra, morrido por nós, fosse subir aos céus e nos deixassem órfãos aqui, agora vocês se virem para viver a vida em santidade, lutando, dando ânimo. Irmãos, eu perderia a fé, mas o Espírito Santo foi enviado a nós para nos encher todos os dias, para nos capacitar. Ele nos dá força, Ele é a pessoa que traz esse dinamite no nosso ser. Então, com isso, para que serve isso? E muita gente, muitas vezes, não entende. A gente quer um Espírito Santo para esse poder, explosão, só sentir naquele momento aquela alegria, pular. Sim, o Espírito Santo faz algo em nossas vidas, mexe com o nosso coração. Eu creio nisso. Mas é mais do que isso, irmãos. O Espírito Santo falou que a promessa de Jesus está falando, vocês vão receber o Espírito Santo, esse dinamite, esse poder. Para quê? Para serem testemunhas de Jesus. Irmãos, deu para entender? Olha só, nós recebemos o poder do Espírito Santo por uma finalidade, para sermos testemunhas de Jesus. E depois, fazer discípulos. Né? Ir por toda a terra, por toda a Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, nós temos um tripé aqui. Na nossa missão, nós vemos claramente esse tripé. Nós recebemos o poder de Deus para ser testemunha e fazer discípulos. Então, nós temos um tripé de receber, depois de ser testemunhas, depois de fazer discípulos. Contudo, irmãos, nós temos uma problemática aqui, que muita gente quer ser testemunha de Jesus sem receber o poder do Espírito Santo de verdade. Como que nós vamos ser testemunhas sem receber o poder do Espírito Santo? E a partir, então, receber o poder está concentrado no receber todas as coisas. Tudo vem do Espírito Santo. O restante acontece porque é o Espírito Santo que trabalha em nós. Nós só vamos conseguir ser testemunha de Jesus e depois fazer discípulos se nós tivermos, né, essa presença do Espírito Santo em nós. E muita gente negligencia isso, né? Quer ser testemunha, quer fazer discípulo. Não, eu vou fazer discípulo. Ué, mas há o Espírito Santo na vida? Está cheio do Espírito Santo? Então nós vamos ver isso. Qual que é a ação do Espírito Santo? Como é que ela trabalha em nós?
Qual que é o papel do Espírito Santo em nós? É só um fogo. Quando a gente olha sobre o Espírito Santo, sempre vem a imagem de um fogo, né? Eu não coloquei aqui para vocês, né, para os irmãos não pensarem que é só um fogo, né? Sim, Atos, ela vem como um fogo, né? Mas o Espírito Santo, o que ela faz? Ela só queima nosso coração e tá bom? É só uma emoção? Sim, irmãos, é uma emoção, mas é muito mais do que isso. O Espírito Santo, irmãos, não dá para colocar realmente num estudo, uma pregação em 30 minutos. Mas eu achei legal nessa semana, como eu falei, eu estava nesse, chama CTPI, Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja, e vários pastores estiveram ministrando em relação à liderança, em relação às gerações, sobre a igreja, uma reflexão sobre a igreja, como é que nós estamos sendo como igreja. E o pastor Ziel Machado nos trouxe sobre a questão, qual que é o papel do Espírito Santo em nossas vidas. E justamente ele abordou sobre isso. Eu queria pedir licença dos irmãos para trabalhar um pouco sobre isso. Este quadro é um quadro que o pastor Ziel colocou lá neste congresso, nessa conferência. E eu achei muito interessante porque ele trabalha qual que é o papel do Espírito Santo, né? O poder do Espírito Santo em nós. Então, em primeiro lugar, irmãos, o Espírito Santo nos torna Jesus real e presente em nossas vidas. Irmãos, quem um dia te convenceu que Jesus é real? Nós não podemos ver a Jesus. É uma história de mais de 2000 anos atrás. Mas quem te convenceu que Jesus é real, Ele é verdade, Ele é vida? É o Espírito Santo. Não é o pastor, não é no acampamento de lá um palestrante que te convenceu, mas o Espírito Santo que te pegou e falou assim, olha, Jesus, Ele é real, Ele morreu na cruz, mas ressuscitou, Ele está vivo. E quem te torna real, Jesus vivo no seu coração, é o Espírito Santo que nos convence de todas as coisas. Ele nos convence que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Nós não vimos a Jesus, obviamente, com os nossos olhos assim, ver. Talvez alguns podem ter essa experiência de ter visto Jesus, não sei, né? Se viu, glória a Deus, né? Não vou questionar. Mas, obviamente, nós não vimos. Mas nos nossos olhos espirituais, o Espírito Santo nos mostra quem é Jesus. E nós temos a mesma convicção dos primeiros discípulos que caminharam com Jesus. Jesus sobe aos céus, mas eles depois, o Espírito Santo convenceu eles. Eles tinham total convicção de quem era Jesus. Eles caminharam com Jesus, andaram com Jesus. E nós somos seus discípulos. Nós temos a mesma convicção, porque nós caminhamos com Jesus. Jesus falou comigo nesta manhã. Jesus está vivo em meu coração. Nós temos essa convicção. Mas quem trabalha isso? É o Espírito Santo de Deus, que nos mostra. Ele nos dá a certeza. E nós somos essas testemunhas oculares de Jesus. Ou devemos ser. Quem nos torna verdadeiramente testemunha de Jesus, de ter andado com Jesus, caminhado com Jesus, conhecido a Jesus um dia, que um dia nós choramos, encontramos com o nosso Salvador. Quem nos faz testemunhos é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Os irmãos podem dizer amém, glória a Deus? É Ele que nos faz Jesus tornar real em nossas vidas. E o Espírito Santo nos transforma em genuína imago Dei. O que significa isso? O Espírito Santo nos transforma na imagem de Deus. Ele nos transforma cada vez mais à imagem do Criador. Quem nos dá coragem? Quem nos convence do pecado, irmãos? Quem nos convence do pecado? Um dia, o pastor teve que falar para você, você é um pecador, você é isso, você é aquilo. O pastor não convence. Seu amigo não convence, seu pai não convence. Quem nos convence dos nossos pecados, que nós somos pecadores, que nós somos às vezes orgulhosos, que nós não somos às vezes metidos, às vezes nós somos arrogantes, que nós temos várias falhas, que muitas vezes temos orgulho, ganância. Quem nos convence disso é o Espírito Santo. Quem faz esta obra é o Espírito Santo. Dificilmente é complicado mudar alguma coisa na nossa vida, não é verdade? Tem coisa que, guardada 7 chaves, que a gente não muda. Meu saudoso pastor Key, né, eu caminhei bastante com ele, eu já comentei várias vezes com algumas pessoas, ele falava muito sobre isso. Ele falou, Takashi, a coisa mais difícil de trabalhar em obreiros, na vida de líderes, é o orgulho. É a coisa mais difícil. Orgulho é uma coisa que é complicado de trabalhar. E quem convence disso, quem que muda isso, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, um dia você para e pensa, nossa, como eu tenho sido orgulhoso, como eu tenho sido arrogante com as pessoas. Quem convence?
É o Espírito Santo. Pode ser que o Espírito Santo usou alguém, pode ser que o Espírito Santo usou o pastor, obviamente, pode ser que o Espírito Santo usou seu pai, mas o Espírito Santo está trabalhando em todo momento para trabalhar com as nossas vidas. Mas quem convence que muda é o Espírito Santo. Isso é interessante. Ele vai transformando a imagem de Deus, a imago Dei. O Espírito Santo nos dá um novo impulso missionário. E quem nos dá coragem de levar o amor de Cristo para as pessoas? É o Espírito Santo. Quem derrama dons, capacitação para você falar, para você curar, para você ministrar, é o Espírito Santo que derrama sobre nós. E quem nos anima para ir nos lugares difíceis? Né? Nós estamos presenciando o Daisy e a Vitória lá na África. Quem impulsiona eles? Fala, poxa, eles saindo daqui, eles já tinham uma profissão, poderiam estar num bem bom, estavam numa igreja, tranquilo, né? Mas quem impulsionou eles saírem da sua comodidade para ir? É o Espírito Santo que impulsionou. Não foi a mídia geral que obrigaram, vocês vão lá, não quero saber, vocês vão sair daqui, vão lá ser missionário lá. Não é bem assim que funciona, né? Nenhum pastor obrigou. Mas foi o Espírito Santo trabalhando, impulsionando, abrindo a mente e o coração para ir nos lugares mais difíceis, às vezes, nos lugares que a gente nem tem vontade. Mas o Espírito Santo fala, vai, e é o melhor lugar para ir. Isso é interessante, né? Se torna o melhor lugar. Quem impulsiona a gente a falar com pessoas difíceis é o Espírito Santo. Às vezes você fala assim, eu não quero falar com essa pessoa. Ah, não, eu não vou nem... Mas quem impulsiona a gente a falar, às vezes, com pessoas difíceis, que, poxa, é chato pra caramba, é o Espírito Santo, que nos dá amor, compaixão, fala, você vai falar. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo ainda, irmãos, nos fortalece no íntimo do nosso ser. É aquele que nos dá ânimo, força. Talvez você estava desanimado nessa manhã, mas você acordou falando, não, eu vou para a igreja. Mas não foi porque o pastor Takashi vai pregar, porque o Valdemar vai dirigir o louvor, você viu na escala lá. Se for, tudo bem, né, irmãos? Mas quem fez isso foi o Espírito Santo, quem te trouxe. Falou assim, olha, vai te dar ânimo. Não, eu vou acordar nessa manhã. Num dia que você está desanimado para trabalhar, e você conseguiu trabalhar, foi o Espírito Santo também que está te dando motivação. Mas e às vezes a gente está sem propósito na nossa vida. Quem te dá propósito é o Espírito Santo. Se você está traçando propósito na sua vida de si mesmo, irmãos, então está perdido. Porque quem traça propósito na nossa vida, quem nos fortalece no íntimo é o Espírito Santo. E por último, irmãos, que o pastor Disiel coloca, o Espírito Santo habita em nosso coração e lida com os nossos desejos íntimos. Irmãos, quem nos ajuda a não cairmos em tentações, não somos nós, irmãos, não somos nós porque nós somos bons, eu consegui vencer o pecado, eu estava ali tentado, mas eu consegui vencer, não somos nós, é o Espírito Santo que nos fortalece, o Espírito Santo que nos capacita a dizer, não quero envolver nesse pecado, é o Espírito Santo que nos faz colocar Deus em primeiro lugar, é o Espírito Santo quem nos dirige em todas as coisas, nos trabalha em nossos corações e nos livra das tentações. Irmãos, os irmãos percebem que todas as coisas, quem capacita o Espírito Santo, se nós olharmos esta lista, Ele quem faz todas as coisas. Nós não somos nada. Nós somos, pela graça de Deus, escolhidos para Deus derramar sobre nós o Espírito Santo sobre nós. E olha que interessante, Jesus, quando estava subindo, ele fala aos discípulos, às pessoas que estavam ali, fala assim, mas vocês vão receber o poder do Espírito Santo para ser minhas testemunhas. Agora, esse núcleo de pessoas não era um grupo seleto de reis, de autoridades, de doutores, pessoas da elite da sociedade da sociedade de Jerusalém. Não. Eram pessoas comuns, pescadores, trabalhadores, estavam ali. Então, o receber é para todos, irmãos. Quando eu era pequeno, a gente buscava muito o Espírito Santo. E eu ficava muito chateado. Eu falei, Deus, por que o meu irmão lá recebe, o outro lá recebe? Eu não sou nada mesmo, né? Eu ficava chateado comigo, né? Eu falei, Deus, o Senhor escolhe alguns para derramar o Espírito Santo, né? Mas não, irmãos. Deus derrama para todos o Espírito Santo. Todos. E se você acha que o Espírito Santo é só, tem um dom de visão rasgando o céu, e só o irmão que chega aqui em cima e fala, eis que vos digo,
que Deus está falando comigo, só Ele tem. Irmãos, quando você consegue fazer algo para algum irmão, é o Espírito Santo. Se você consegue derramar compaixão na sua família, derramar uma bênção, é o Espírito Santo. O Espírito Santo está em todo momento na sua vida agindo. A questão é se nós permitimos a ação do Espírito Santo em nós. Essa é a questão. O Espírito Santo nos usa. Pastor Luiz, ele um dia compartilhou com a gente, falando assim, olha, eu não tenho um dom de cura, mas um dia ele estava num lugar e o Espírito Santo falou, ora pela cura. Ele falou, ora para Deus curar. E Deus naquele momento operou a cura. Mas não é porque Ele, né? Deus, se nós permitirmos, o Espírito Santo usa a nossa vida. Irmãos, o Espírito Santo não é só isso, mas o Espírito Santo ele tem essa gama de coisas que faz em nosso coração, de colocar, né, trabalhar em nosso coração para ser transformados, para mudar o nosso coração para a imagem do Criador. O Espírito Santo é tudo, irmãos. É muito mais do que a gente imagina. Então, irmãos, com tudo isso, nós precisamos receber o poder do Espírito Santo, tudo isso que nós vimos, para nós sermos testemunhas e depois fazermos discípulos. Só que essa tarefa, irmãos, tem umas questões. Eu queria colocar alguns desafios. Porque tem muitas pessoas que falam, agora eu recebi o poder do Espírito Santo, e já quer ser testemunha, já quer falar, já quer correr com tudo isso, né? Já quer fazer tudo. Não respeita ninguém, não ouve mais o líder, não ouve mais ninguém. A gente fala, irmão, espera. Não, o Espírito Santo falou, eu já vou, não quero saber. Pastor, não quero saber. Como é que é a ação do Espírito Santo? Há alguns desafios ainda, né? Então eu queria trabalhar alguns desafios nesse tripé que nós vimos, alguns desafios. Eu queria ver os 3 desafios, o processo, uma continuidade e a confiabilidade deste processo. Né? Bom, irmãos, o primeiro desafio, como eu coloquei aqui, é o processo. Qual que é a questão aqui, irmãos? É a empolgação, logicamente, né? Nós queremos algo muito imediato em nossas vidas. O Espírito Santo é um dunamis, é um dinamite, dá força. Então nos dá muita coragem, dá muita ousadia para nós. Ele transforma nosso coração, aquece nosso coração realmente. Mas quem dera, irmãos, se tudo mudasse completamente de um dia para outro. Pode ser que sim. Eu vejo que muitas vezes tem pessoas que foram se derramar na presença do Espírito Santo e realmente mudou o coração. As atitudes, foi algo instantâneo, mudando assim radicalmente a vida. Mas nem tudo, nem sempre, ou né, quase sempre, acontece instantaneamente na nossa vida. Ela vai mudando. Tem coisas, né, do nosso caráter, da nossa vida, como eu falei, orgulho, algumas coisas mais, vaidades, temperamentos, que vão mudando tempo em tempo, né? Tempo em tempo, o Espírito Santo vai fazendo um processo na nossa vida, vai mudando. De tempo em tempo, o Espírito Santo vai ensinar você a ser um bom líder. De tempo em tempo, o Espírito Santo vai te dar mais ousadia, vai te dar cada vez mais ousadia, coragem, intrepidez. O Espírito Santo vai fazendo um processo. Ele não é só o momento que vem e acabou. Se fosse isso, seria limitado, mas o Espírito Santo está em todos os momentos, trabalhando com as nossas vidas. Nós cremos no processo da santificação em nossas vidas. Por isso que eu coloquei esse texto. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Temos o processo da santificação em nossas vidas. E temos que permitir isso. Não é que uma vez Espírito Santo, você recebeu o poder do Espírito Santo e agora você não precisa trabalhar mais nada. Você não vai ter nenhuma tentação. Você vai ser um santo para sempre. Você vai ter vitórias. Olha, quem dera. Se acontecer isso, tudo bem. Irmãos, mas temos dia após dia sendo trabalhado pelo Espírito Santo para mudar, sendo santificado, os nossos corações sendo santificados. E cada dia mais o Senhor colocar ânimo em nossos corações, cada dia mais o Espírito Santo colocar transformações em nossos corações. Então esse é um grande desafio para nossas vidas, porque muitas vezes, ainda mais na nossa realidade, a gente não quer passar por um processo. A gente quer algo muito rápido, na verdade. Hoje a gente quer algo de iFood, quer ligar, já ter a comida aqui e tudo pronto, muito rápido, que é para ontem, né? As coisas muito aceleradas. Mas a gente vê que não, uma comunidade de fé é uma comunidade juntos. Nossa igreja tem quase 70 anos, nós caminhamos juntos. É um processo, na verdade.
Ainda estamos sendo transformados. Sendo transformados. A questão é se é nessa continuidade, nesse processo, a gente não quiser ser transformados. Aí é complicado, né? Mas nós estamos sendo santificados dia após dia. Então, irmãos, Hebreus diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O segundo desafio que eu queria deixar para os irmãos é a continuidade desse processo. É um pouco diferente. Você receber do Senhor a presença do Espírito Santo, um dia você recebeu a presença do Espírito Santo, mas não dar a continuidade disso, não buscar mais o Espírito Santo, né? Então eu coloquei esse texto de Efésios 5, 18 a 21, que vai falar isso, né? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que está falando aqui, irmãos? Nós precisamos estar enchendo o Espírito Santo, enchendo. Nós recebemos o poder do Espírito Santo na nossa vida, mas para sermos testemunhas, nós precisamos continuar buscando a ser cheios do Espírito Santo, cheios, todos os dias, lendo uma palavra, buscando. O que acontece, irmãos, se nós começarmos a buscar outras coisas, que nem está falando aqui, ó, se você começa a buscar bebida, se você começa a buscar só dorama, só internet, não vou colocar outras coisas mais, né? Vai tocar no coração dos irmãos, né? Não estou dizendo que isso não pode, mas o que é a questão, irmãos? Se nós buscarmos só isso e deixarmos de buscar o Espírito Santo em primeiro lugar, o nosso coração vai estar cheio de outra coisa. Em vez de você vai ser testemunho de Jesus, você vai ser testemunho do dorama, né? E não é esse o nosso propósito da nossa vida. Ninguém te chamou para ser um K-pop, não. O Espírito Santo nos chama para sermos testemunhos de quem? De Jesus. Nosso coração tem que buscar a Jesus em primeiro lugar, o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Se você começa a ser cheio de outras coisas, você vai ser testemunho de qualquer outra coisa, menos de Jesus. Então, irmãos, a palavra de Jesus aqui, a palavra do Espírito Santo sobre nós é ser cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo é falando entre vós com salmos, é falando da palavra com uns aos outros, para nós sermos cheios. Ser cheios, cada um quer ser cheio só para si. E a palavra não diz isso. Para ser cheio, nós sermos cheios em comunidade, irmãos. Essa é a melhor coisa. Esse texto de Efésios é incrível, porque fala assim, ó, falando entre vós, com todos, a presença do Espírito Santo, edificando uns aos outros. Falando, olha, Sérgio, aqui, olha, o Espírito Santo falou isso comigo, olha, Salmo está falando, né, isso. É buscar ser cheio, e é encher o outro irmão também. É trabalhar isso. Louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Irmãos, tem gente que só escuta músicas que não são cristãs. Não estou dizendo assim também, falar assim, não pode, não é. A questão não é essa. O que está enchendo o seu coração, se não é adoração, irmãos? Se no seu fone de ouvido só tem músicas que falam sobre amor, sexo, ódio, violência, o que vai estar enchendo o seu coração? Por que não colocar grande ao Senhor? Por que não encher com adoração, cantar ao Senhor? Um cântico novo. Por que não colocar, temos N músicas legais de adoração ao Senhor, que vão render glórias ao nome do Senhor, e vai encher o seu coração com o Espírito Santo. Não vamos gastar tempo, irmãos, enchendo com outras coisas. Vamos buscar a presença do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo, irmãos, dá sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. E quando eu debrucei sobre isso, irmãos, quantas vezes eu falei, puxa, quantas vezes eu não estou cheio do Espírito Santo porque eu me pego murmurando das coisas, reclamando das coisas, indignado com as coisas. Mas precisamos buscar o Espírito Santo, porque quem está cheio do Espírito Santo está dando sempre graças por tudo a Deus Pai. E o maior exemplo que eu tenho de pessoas, de vidas, de não só pastores, de líderes, que ao longo desses 100 anos, não são pessoas que fizeram um monte de coisas, lógico, legal, pessoas que abriram a igreja e tal, mas são irmãos que às vezes estão no anonimato na igreja, mas que estão vindo sempre contentes. Os irmãos percebem, tem sempre algum irmão antigo assim da igreja, né? Eu posso citar vários, né? Mas ao Cazaquistão, por exemplo, 100 anos, ela vinha contente aqui, sorridente, irmãos. Aquilo me encheu meu coração. Anos vindo na igreja.
sempre contente, com um sorriso, me cumprimentando assim, já com idade. Falei, quem dera a gente chegar a 100 anos, né, irmãos? Mas não só 100 anos. 100 anos, se eu vim 100 anos aqui, com 90 anos e triste, é ruim, né? Mas 100 anos contentes. Dando sempre graças a Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros. Humildade. Irmãos, a continuidade aqui é a coisa mais incrível. Não adianta nós recebemos o poder do Espírito Santo, fez um monte de coisa, liderou. Mas passou 10 anos, eu vejo muita gente assim, né? Correu, estou cheio do Espírito Santo, falou, mas ele a pouco está desanimado, está criticando todo mundo, crente que mais atrapalha, longe de Deus. O que é isso, irmãos? Não podemos. Se nós queremos atingir há 200 anos, 300 anos a nossa igreja, nós precisamos ser cristãos que vamos estar buscando ser cheios do Espírito Santo, dar continuidade. Correndo aqui, irmãos, nessa mesma continuidade, muitas vezes, na nossa luta diária, nós deixamos de buscar o Espírito Santo. Qualquer coisa que acontece, nós deixamos de buscar o Espírito Santo, não é verdade? E um texto que eu li para os jovens na semana passada foi essa, de Romanos, que às vezes, irmãos, o Espírito Santo permite, sim, nós passarmos por algumas tribulações para nos ensinar a depender dEle. Acontece, irmãos. Fala assim, poxa, pastor, mas eu estou passando por tribulações na minha vida, tem um irmão chato me perseguindo. Às vezes acontece, irmãos. O que acontece? Romanos diz isso, né? O apóstolo Paulo vai colocar isso, mas, irmãos, também nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio de quem? Do Espírito Santo que nos concedeu. É Ele que nos concede. Ele concede esse caminhar na nossa vida. Ele concede, às vezes, a tribulação para que você passe por essa tribulação e gere em você a perseverança de crer. Não, eu vou confiar. Espírito Santo, eu começo a depender do Senhor. E às vezes acontece, irmãos, porque o Espírito Santo deixa a gente passar por uma certa tribulação para tirar o nosso orgulho. Porque se a gente vence tudo, não depende mais do Espírito Santo, não é verdade? E às vezes permite para que a gente possa depender do Espírito Santo. Falar, Espírito Santo, eu não consigo mais, Espírito Santo vem sobre mim. Jesus, me capacita aqui. E Jesus vai dando vitória. E Jesus vai trabalhando o nosso caráter. E muitas vezes, nessas tribulações, Jesus nos ensina o quê? Ter mais paciência. Deus, por que eu estou passando por isso? O Espírito Santo está trabalhando para que você tenha mais paciência, para perdoar, para ter mais compaixão, para compreender o próximo. E passado tudo isso, o Espírito Santo vai te levar o quê? Um caráter aprovado. O papel maior do Espírito Santo é trabalhar em nós para que nós tenhamos um caráter aprovado por Deus. Esse é o maior papel do Espírito Santo em nossas vidas. E aí, irmãos, quando nós chegamos ao auge, depois do caráter aprovado, gera a esperança. Talvez esse é o nível máximo da vida cristã. Não sei quantos estão nessa fase da esperança. A esperança é quando nossa vida está já quase olhando aos céus, né? Fita aos céus. Na glória celestial, estamos vendo com Jesus, um sobrenatural. Aqui, esse nível que o Espírito Santo quer nos levar, né? Não é que vocês vão morrer, né? Não é isso, né? Mas a esperança de viver com Cristo aqui na terra todos os dias, confiando. Está tudo muito ruim, mas olha, estou na esperança. Irmão, o que está acontecendo com você? Estou vendo aqui na esperança da glória celestial. Vamos ver isso, né, irmãos? Glória a Deus, né? Que legal essa palavra. Então, irmãos, vamos continuar. A palavra do Espírito Santo fala, vamos continuar a ser cheio do Espírito Santo. E por último, irmãos, rapidamente, queria... um desafio maior é a confiabilidade. Por quê, irmãos? O maior desafio é sermos testemunhas. Testemunha é aquele da qual você presenciou, viu. Mas como que a gente vai saber se tem verdadeiras testemunhas ou falsas testemunhas? E aqui é o grande problema, porque é muito mais fácil a gente ser falsas testemunhas, não é verdade? E cá entre nós, quantas vezes a gente não é uma falsa testemunha? É difícil, né, irmãos? Acabamos fingindo que somos testemunhas. E é por isso, irmãos, que o nosso texto, quando Jesus fala sobre isso, fala assim, vocês vão receber o poder do Espírito Santo e vocês vão ser testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, Samaria
e até os confins da terra. Por que ele fala essa ordem, irmãos? Porque vocês precisam ser testemunhas aqui em Jerusalém. Qual que é a nossa Jerusalém, irmãos? Talvez aqui a Ruínas da Liberdade, talvez a sua casa seja Jerusalém. Nós precisamos ser testemunhas, primeiro, oculares, testemunhas fiéis, em primeiro lugar, aonde? Na nossa Jerusalém, né? Na verdade, o Sidney vai precisar ser testemunha primeiro onde? Na Maria. Dos seus filhos, no netinho que nasceu. Nas pessoas perto, são a nossa Jerusalém. Primeiro, ser testemunha aqui. Irmãos, como que a gente vai ser testemunha em Samaria, Judéia, até os confins da terra, se nós não somos testemunhas aqui? E isso foi trabalhado agora nesse congresso, nessa conferência que nós estávamos. O pastor Ricardo Barbosa trabalhou muito sobre isso. Nós precisamos passar por uma outra geração. Por que nós estamos falhando de passar por uma outra geração? Nós precisamos ser testemunhas. Nós precisamos dar confiabilidade para outra geração. Jovens hoje de 20, 30 anos precisam dar confiabilidade para os adolescentes que estão chegando. Dizer, eu confio, puxa, eu estou vendo Jesus. Graças a Deus, né, que a nossa igreja, nós estamos ainda com muitos jovens, muitas crianças vindo à nossa igreja. A problemática que a gente viu nesse congresso é que muitas igrejas estão perdendo os jovens, as outras gerações. E a tendência... O pastor Ricardo Barbosa coloca numa pesquisa que 60%, agora daqui para frente, a geração Z e as próximas gerações, 60% vão abandonar a fé. Ou seja, nossos filhos, nossos netos vão abandonar a fé. Irmãos, nós precisamos voltar aqui à essência do Evangelho, nós precisamos voltar aqui a sermos testemunhas. Correr com isso, né? E ser testemunha não é só para uma geração de 20, 30, 40, 50, são todos. Até o pessoal de 70, 80, continua sendo testemunhas. A missão é dada para todos, não é porque agora eu cheguei, passei, né, tem 60 a mais, não precisa mais ser testemunha. Aí que precisa ser também, né, irmãos? Todos nós temos essa missão. Então, irmãos, 60 a mais, não desanimem. Faz parte da igreja estar aqui. Eu louvo a Deus porque nossa congregação, nós temos as pessoas mais experientes, né, casais quase da minha geração de 50 anos aqui, alguns casais mais jovens chegando, né, a turma Marcelo casou agora, ok, glória a Deus, né, alguns vão casar ainda. E temos adolescentes jovens aqui, todos fazem parte dessa missão de sermos testemunhas, para que as próximas gerações, né, as crianças estão chegando aqui. Hoje a Megan está fazendo aniversário, é isso? Criança ainda. Ela precisa ver testemunho. Quando ela chegar aos 10, 20, 15 anos, precisa ver testemunhas. Falar, eu confio nesta igreja. Nós temos essa responsabilidade, irmãos. Irmãos, o mais difícil é quando a pessoa fala que está cheia do Espírito Santo, mas as pessoas que estão em sua volta falam, eu não estou vendo, não. É isso, Espírito Santo? O que é isso, né? O cara é chato para dedéu, grita com todo mundo, é egoísta, fala mal de... Que isso? Irmãos, não que a gente é perfeito, né? Tem falhas, obviamente, nós estamos nesse processo de santificação. Então, irmãos, não pode cobrar todo mundo ser perfeito, não, porque todos nós aqui estamos nesse processo de santificação. A questão é quando nós não queremos estar nesse processo de santificação e fingimos ser santificados. Esse é o maior pecado da nossa vida. Se nós estamos no processo de santificação, então tenha paciência com o irmão. Ele depois reconhece. Eu achei muito legal, assim, um dia que estava com o pastor Kazunori, ele é um pastor bem experiente, mais experiente que eu, foi uma grande pessoa que me ajudou muito no início do meu ministério. E um dia, andando com ele, assim, nós fazíamos aula de tênis com a dona Tereza, na casa da dona Tereza, tinha um professor lá, e era o último dia que a gente ia, eu estava levando um presente, e o pastor Kazunori, né, um pastor bem durão, ele falou, o que é esse daí? Eu falei, estou levando um presente para a dona Tereza, né, porque a gente estava na casa dela. E ele falou, eu não ligo para isso, não. Eu falei, nossa, né? Tudo bem, né? Mas ali passou 1 minuto, ele falou, puxa, não, mas isso é importante, né? Eu vou comprar depois um presente para ela. Eu achei, assim, como é que ele estava aberto nesse processo de santificação. Um pastor já experiente poderia, né? Mas não, ele, por trás do coração dele, ele estava com um processo de santificação sendo transformado, sabe? Eu falei, nossa, eu fiquei admirado, porque ele ali reconheceu, assim, sabe, na hora.
E faz parte da nossa vida. A gente erra e depois, olha, irmãos, o Espírito Santo me tocou, eu preciso mudar isso aqui. Faz parte também, né? Agora, quando a gente não quer mais mudança, aí é complicado. Quando o cara finge ser santificado e não aceita a mudança, aí é complicado. Então, nós estamos nesse processo. Então, irmãos, temos que, nossa geração aqui, nós precisamos dar confiabilidade. O Espírito Santo nos capacite, tenha misericórdia de nós, de nos usar a nossa vida para trazer a confiança para a igreja brasileira, para as próximas gerações. E Gálatas vai dizer isso, né? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns pelos outros. Irmãos, os que pertencem a Cristo, vamos crucificar a nossa carne, nossas paixões. Se vivemos no Espírito, vamos andar no Espírito. Esta é a missão que Deus coloca de uma responsabilidade para a nossa igreja Holiness. A nossa igreja Holiness, o significado é santidade. Nós buscamos a santificação. Amém, irmãos? Eu queria convidar os irmãos a curvar as cabeças e pensar quais as áreas que o irmão precisa ser transformado. Eu queria que estivesse orando agora. Eu vou deixar aqui na projeção aqui essas áreas que o Espírito Santo trabalha em nossos corações. Se os irmãos quiserem dar uma olhada e orar, qual é a área que o Espírito Santo precisa trabalhar? O Espírito Santo precisa tornar na tua vida Jesus cada vez mais real. O Espírito Santo precisa mudar o seu coração nessa manhã para transformar. Cada vez mais eu não estou sendo longe da imagem do Criador. O Espírito Santo quer tornar você a imagem do Criador. Voltar à essência. Então, pede para o Senhor restaurar o seu coração, mudar alguma coisa, porventura há. O Espírito Santo quer dar um novo impulso missionário na sua vida. Está desanimado? Se você chegou nessa manhã desanimado, fala, Espírito Santo, me anima. Espírito Santo, derrama dons na minha vida para falar, me encorajar, me capacitar. O Espírito Santo fortalece no íntimo. Que o Espírito Santo possa dar direção da sua vida. Que o Espírito Santo possa capacitar. Irmãos, se nesses dias o Espírito Santo não fizer uma obra em nossas vidas, vai ser bem difícil. Nós estamos vendo uma realidade bem complicada, que só através do Espírito Santo, e Ele é a nossa esperança, que só através do Espírito Santo pode trazer um impacto para a igreja brasileira e para a nossa sociedade como um todo. Qual é a área que nós precisamos ser transformados? E nessa manhã, essa oportunidade de você abrir a porta do seu coração, pedir, Espírito Santo, me enche, Espírito Santo, me capacita, Espírito Santo, muda o meu coração. Eu tenho vivido somente preso, crendo somente em mim mesmo, mas hoje eu abro meu coração para confiar em Ti, derramar o meu coração, não sou nada. O Espírito Santo quer preparar os irmãos para serem pessoas capacitadas para levar o amor de Jesus. Muitos têm negligenciado isso, escondido, deixado de ser discípulos do Senhor, ser usado como vaso de barro. E o Espírito Santo hoje quer capacitar cada um de nós. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós, Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Espírito Santo, nessa manhã pedimos a Tua capacitação, Pai. Peço, Senhor, sobre cada um dos meus irmãos queridos aqui. Todos nós precisamos de Ti, Espírito Santo, sobre nossas vidas. Não queremos andar conforme o curso desse mundo, mas queremos ser guiados pela capacitação desta promessa que Jesus fez sobre nós lá atrás, mas que é vivo até hoje e que é derramado sobre todos aqui. Pai, muda os nossos corações, capacita o Senhor, enche, Jesus. Se tem alguém ainda dormindo nessa vida que estamos perdendo tempo, acorda, desperta, Senhor, para a vida. Oh Deus, usa todos aqui, Jesus, desde os mais jovens até os mais experientes, capacita todos para cumprir a missão, para viver a vontade do Espírito Santo. Enche a cada um de nós, traz ousadia e intrepidez, traz força e ânimo, Senhor, aos irmãos. Nós nessa manhã agradecemos porque o Senhor é vivo. E ao longo de 100 anos o Senhor usou a nossa igreja, a nossa denominação, mas eu creio que o Senhor vai usar muito mais ainda. E nos capacita para esse legado, para que nós possamos cumprir, não falharmos nessa missão, mas cumprir os Teus propósitos. Nós pedimos a Tua bênção, meu Pai, para receber a santidade e o poder de Deus e ser testemunha de Jesus e fazer discípulos
de todas as nações. Nós oramos agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe a todos.